Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais dramáticas e, olha, mais subversivas da Bíblia. É a história de uma mulher chamada Tamar, que quando se viu encurralada por uma baita injustiça, decidiu virar o jogo de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Essa é uma trama que envolve deveres culturais, promessas que foram pro ralo e um plano arriscadíssimo que acabou mudando o destino de toda uma linhagem. Vamos entender direitinho como isso tudo aconteceu. Bom, tudo começa na família de Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó, sabe? Uma série de tragédias, uma atrás da outra, vai dar início a um conflito que coloca à prova a lei, a moral e a fé de todo mundo ali. Então, vamos lá. Judá tinha 3 filhos, Er, Onã e Selá. Ele arranja o casamento do mais velho, o Éron, com Tamar. Só que a história já começa com um problemão. O texto bíblico diz que Er era mau aos olhos do Senhor, e por isso ele morre. Isso deixa Tamar numa situação super vulnerável para a época, viúva e, o mais importante, sem filho. E aqui a gente precisa entender uma lei cultural que era crucial naquele tempo, o chamado casamento levirato. Era o seguinte, era dever de um irmão se casar com a viúva do irmão que morreu para gerar um herdeiro e dar continuidade à linhagem da família. Então Judá ordena que o segundo filho, Onã, cumpra essa obrigação com Tamar. Só que o Onã se recusa. Quer dizer, ele até se casa com ela, mas como ele sabia que o filho não seria legalmente dele, ele dava um jeito de evitar a gravidez. A Bíblia descreve essa atitude como má e, o que acontece? Onã também morre. Imagina o drama da Tamar agora, viúva 2 vezes e ainda sem um herdeiro. E a situação dela, que já era ruim, fica ainda mais precária. Agora, ela depende totalmente de uma promessa do sogro, Judá, que na prática a deixa num limbo, numa espera que parece não ter mais fim. O Judá faz uma promessa para ela. Ele diz para Tamar voltar para a casa do pai e esperar até que o terceiro filho, Selá, tivesse idade para casar. Mas olha só, por trás disso, Judá estava com medo que Selá tivesse o mesmo fim trágico dos irmãos e, na verdade, não tinha a menor intenção de cumprir o acordo. E o tempo passa, né? Selá vira um homem, mas Judá simplesmente não cumpre a palavra. Tamar é deixada de lado, esquecida, vendo a juventude ir embora, sem futuro, sem chance de ter uma família, o sistema que deveria protegê-la simplesmente a abandonou. Que opções ela tinha, afinal? É exatamente aqui que a história dá uma virada inacreditável. Diante dessa injustiça toda, Tamar não aceita seu destino quieta. Pelo contrário, ela bola um plano super audacioso e extremamente arriscado para garantir os seus direitos. Quando ela fica sabendo que Judá estaria viajando, ela age com a precisão cirúrgica. Primeiro, ela tira as roupas de viúva. Depois, cobre o rosto com um véu para esconder a identidade. E, por fim, se posiciona num lugar estratégico no caminho dele. Judá, sem reconhecê-la, a confunde com uma prostituta. Judá, então, negocia com ela, oferecendo um cabrito como pagamento. E aqui está a genialidade do plano da Tamar. Em vez de aceitar uma promessa para o futuro, algo que ela já sabia que podia ser quebrada, ela exige uma garantia ali, na hora, um penhor. E que garantia era essa? Não era qualquer coisinha, não. Ela pede 3 itens que eram basicamente a identidade dele. O selo, que ele usava como assinatura, o cordão que prendia o selo e o seu cajado pessoal. Era como se fosse o RG e a assinatura dele. Judá, sem desconfiar de nada, entrega tudo e se deita com ela. Tamar consegue o que queria e some dali. O plano está em andamento, mas o verdadeiro clímax e o perigo de verdade ainda estão por vir. As consequências do ato dela logo viriam à tona e a vida dela estaria por um fio. 3 meses se passam e, claro, a gravidez de Tamar fica aí evidente. A notícia chega a Judá, a sua nora teria se prostituído. A ironia da situação é devastadora, porque ele não faz a menor ideia de que o pai é ele mesmo. Sem nem pensar 2 vezes, cheio de uma suposta indignação, Judá age como patriarca e juiz e dá a sentença mais severa possível, morte na fogueira. A armadilha que Tamar preparou está prestes a se fechar. No exato momento em que ela está sendo arrastada para a execução, Tamar faz sua jogada final. Ela não diz uma palavra para se defender. Em vez disso, envia um mensageiro até Judá com uma mensagem e com aqueles itens que ele mesmo tinha dado a ela. A mensagem é demolidora. Ela apresenta as provas que são irrefutáveis e pergunta na cara dele: reconhece estes itens? A acusação pública, na mesma hora, se volta contra o próprio juiz. A verdade vem à tona de um jeito que não dá para negar. A reviravolta é completa. Fica claro que o engano de Tamara não foi por maldade, mas sim para expor a hipocrisia e forçar uma justiça que tinha sido negada a ela.
O resultado disso redefine o futuro de todo mundo. Diante de todo mundo, Judá não tem para onde correr. Ele tem que reconhecer os seus pertences e principalmente a sua própria falha. A confissão dele é pública e total. Ele admite que a atitude de Tamar foi mais justa que a dele, porque foi ele quem quebrou a promessa e a lei. Para completar, Tamar dá à luz gêmeos, e o próprio nascimento é cheio de simbolismo. A mão de um deles, Zerá, que significa brilho, aparece primeiro e é até marcada com um fio. Mas é o outro, Pérez, cujo nome significa rompimento, que de fato rompe e nasce primeiro. Com seu ato de coragem, Tamar não só sobreviveu, mas garantiu a continuação da linhagem de Judá de um jeito totalmente inesperado. E a história de Tamar nos deixa com essa pergunta, que é muito forte, né? Ela agiu fora das regras, porque as regras falharam com ela. Essa história tão complexa nos força a questionar a natureza da justiça, da moralidade e até onde alguém pode ir para corrigir uma grande injustiça. Fica a reflexão. Quando um sistema falha, quem é que define o que é justo? Obrigado por acompanhar a gente nesta análise.